Louvado é o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos concede, pela sua rica misericórdia, de estarmos aqui. Que Deus possa conceder a necessidade de cada coração. Meu caro irmão, se você tem necessidade de uma cura, Deus tem para te dar. Se você tem uma necessidade de uma libertação, Deus tem para te dar. Se você tem a necessidade do batismo do Espírito Santo, Deus tem para te dar, meu irmão. Só creia em nosso Senhor Jesus Cristo, que todas as demais coisas serão acrescentadas. Irmãos, eu estava meditando essa semana a respeito do testemunho do nosso profeta, quando ele esteve no México, onde teve 2 casos que foi notável. Um foi de um homem que era cego e voltou a enxergar milagrosamente, né? E a outra foi do bebê morto. Muitos de vocês já ouviram essa história. O nosso pastor já contou para nós ali, já pregou em cima do púlpito, né? E vocês já estão familiarizados com essas histórias. O do bebezinho que morreu. Eu estava meditando, irmãos, que essa mãe, o bebê, ela deu como óbito, foi de manhã cedo. Ela levou o bebê no médico e lá o bebê acabou falecendo. E o médico queria chamar os agentes funerários para levar. E a mãe agarrou o bebê e ela se lembrou que tinha ouvido falar de um homem que era cego por muitos anos e voltou a enxergar após uma reunião de um ministro americano ali no México. Então ela foi determinada. Ela pegou a criança e foi para a reunião do profeta. E ela passou o dia todo embaixo de chuva com o bebê morto, até chegar de noite a hora do culto, aonde ela não tinha conseguido receber um cartão de oração, mas mesmo assim ela estava determinada a chegar e pedir para o nosso querido irmão Brana orar pelo seu bebê morto. Ela cria, a fé estava movendo ela. Então vocês conhecem a história, irmãos. Então ela foi e mesmo as pessoas impedindo, tentando segurar de ela não se aproximar porque ela não tinha um cartão, ela foi determinada. Aí o profeta teve uma visão, viu um nenê sorrindo, e aí o profeta foi, orou e disse: assim diz o Senhor. E o bebê voltou à vida. O bebê voltou a respirar, a choramingar, né? Então, glórias a Deus, né, irmão? Glórias a Deus por esse testemunho. Louvado é o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso só mostra que nosso Deus é poderoso. Mas, irmãos, o que eu estava vendo aqui é que quando o nosso profeta ele foi deixar o México, ele foi entrevistado por alguns repórteres. E eu tenho aqui esse testemunho aí, eu te encontro em algumas mensagens, irmãos. Esse testemunho do bebê ressuscitado no México, a gente já ouviu em algumas mensagens, mas especificamente, se o irmão quiser procurar, quiser saber mais, tem no livro do Sobrenatural. O livro Sobrenatural, o livro 5, é o Mestre e a Sua Rejeição. Ele tem essa história específica aí. Mas, irmão, o que eu estava vendo aqui foi assim, ó, que teve uma reportagem depois, quando o nosso profeta deixou o México, um repórter católico foi perguntar, fez umas perguntas a respeito de religião, a respeito da Igreja Católica, a respeito de algumas coisas para o nosso profeta. E ele respondeu, e eu tenho aqui a entrevista dele. Eu tenho a entrevista dele aqui junto com esse repórter. Então, eu queria meditar com os irmãos a respeito disso. É assim, ó. Enquanto Bill estava fazendo as malas para deixar o México, um repórter católico o chamou para uma entrevista.
Depois de questionar Bill acerca dos muitos milagres que tinham acontecido nos últimos 5 dias, o repórter perguntou: "Você crê que nossos santos católicos podem realizar milagres?" E o nosso profeta respondeu assim: "Se eles estão vivos, eles podem", respondeu perspicazmente a resposta. Na Igreja Católica, você não pode ser um santo a menos que você morra. O repórter se opôs. Isto pode ser o que a Igreja Católica diz, mas na Bíblia, Paulo escreveu uma carta aos santos que estão em Éfeso. Eles certamente estavam vivos naquele tempo. Aí o repórter disse: "Nós lemos a Bíblia também, mas se há alguma questão, nós cremos no que a nossa igreja diz, como estando acima do que a Bíblia diz, porque o Papa ouve diretamente de Deus." Bill, que é o nosso profeta, ele carrancou. O repórter disse: "Eu acho que você não é católico." "Sim." Aí o profeta respondendo: "Sim, eu sou um protestante, que significa que eu protesto a Igreja Católica, não as pessoas da igreja. Aquelas pessoas são almas pelas quais Jesus morreu, mas eu protesto o sistema católico que governa aquelas pessoas e as desvia da Bíblia." Tal sinceridade deixou este repórter mexicano surpreso. "Senhor Brana, com qual igreja você é afiliado?" Aí o profeta responde: "A Igreja do Senhor Jesus." Aí o repórter: "Penso que não ouvi acerca dessa denominação." Aí o profeta responde: "Isto é porque ela não é uma denominação, é o corpo de Cristo. A Bíblia diz: por um Espírito somos todos batizados em um corpo. As organizações não contam. O que importa é a fé da pessoa em Jesus Cristo. Esta fé vem através de crer na Bíblia." "Veja, Sr. Brana," aí o repórter, "a Bíblia é meramente a história da antiguidade da Igreja Católica." E o profeta diz: "Eu discordo de você aí. Eu tenho lido muito da história e até onde posso ver, a Igreja Católica não existiu até o tempo de Constantino, perto de 300 anos depois da morte do último apóstolo." Aí o repórter faz mais uma pergunta: "Senhor Brana, qual é a sua opinião geral da Igreja Católica?" Olha a pergunta que o homem fez para o nosso profeta. E o profeta ele responde assim: "Eu gostaria que você não tivesse me perguntado isto, mas já que perguntou, eu vou te dizer. A Igreja Católica é a maior forma de espiritismo que há." Essa resposta, ela deixou o repórter ofendido. E aí ele sobrepôs dizendo assim: "De onde você tirou tal ideia?" E aí o profeta disse: "Qualquer um que tenta falar com um morto é um espírita. E vocês católicos estão sempre tentando falar com santos mortos, pedindo-lhes para interceder por vocês." Aí o repórter disse: "Senhor Brana, você fala com Jesus Cristo e ele morreu." Aí o profeta responde: "Jesus não ficou morto. Ele ressuscitou e está vivo hoje. Se minha campanha no México prova algo, ela prova que Jesus Cristo está vivo." Amém, irmão? Glórias a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E nós somos agradecidos que Deus enviou uma mensagem a um mensageiro profeta, que é o que nós cremos na Bíblia, que está prometido, irmão. Para você que não é cristão, que não é, ou é cristão, mas é de denominação, que não conhece a mensagem, que não conhece William Marão Brana, nós cremos que Deus enviou um profeta. E ele é um profeta prometido na Bíblia. Ele tem em Malaquias 4, 5, 6, em Mateus 11, 17 e Apocalipse 10, 7. Ele é um mensageiro, um mensageiro profeta, que Deus deu uma mensagem para percursar a segunda vinda de Cristo. É o que nós cremos, irmãos. Que Deus possa abençoar a cada coração, irmãos.